por basicamente dois livros, Alfabetização e Letramento, da Leda Bergiante Fouri, e Letramento, um assunto em 3 gêneros, da Magda Soares. Então, além de outros livros, alguns vídeos, pesquisas na internet, mas o que embasou mais foi esses 2 livros, da Leda e da Magda. Então, primeiro, o que é letramento? Nós, da turma da FACEL, nós temos algum conhecimento já, porque foi questão trabalhada em sala de aula, assunto de prova, questão de prova, todo mundo lembra da prova de quinta-feira passada, né? Só não foi pior que da sexta-feira. Cadê a Rosana? Tá aí ainda? Mas enfim, então, letramento. Aí eu conversando com algumas pessoas, falando disso de letramento, que seria letramento, houve uma certa dificuldade das pessoas compreenderem o sentido. Algumas pessoas nunca tinham nem ouvido falar do que seria esse letramento, não sabem o que é letramento e realmente tem essa certa dificuldade do conhecimento, porque pode ser um termo novo, um termo recente. No nosso vocabulário, a gente pode até datar, pode indicar a data que ele apareceu pela primeira vez. Foi no livro da Mary Cato, em 1986. Então, é um termo que apareceu recente no nosso meio e que nós ainda estamos nos acostumando a ele. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que o letramento é isso: usar a leitura e a escrita para a execução das práticas que constituem a cultura de uma sociedade. Ou seja, ter autonomia na leitura e na escrita. Ou seja, simplesmente a inserção do indivíduo nos processos de leitura e escrita. É o indivíduo ser capaz, ser dotado dos processos de leitura e escrita e fazer uso disso na sua vida em sociedade. Aí uma pequena diferença entre os conceitos da Magda Soares e da Angela Kleiman, que é uma outra autora que nós estudamos também, nesse conceito de letramento, as duas pensam com essa mesma ideia, que o letramento é a inserção do indivíduo no processo da leitura e da escrita. Só que o que diferencia um pouquinho das ideias das duas, que a Ângela teve a oportunidade de falar para a nossa professora, a nossa professora teve a oportunidade de estar na presença da Angela Kleiman, num curso que ela fez em Vitória. Então a própria Ângela diferenciou a ideia dela para a ideia da Magda no seguinte aspecto, que a Magda, ela fecha um pouco mais o conceito dela. Ela fala que letramento é um estado ou condição, ou seja, ela acaba delimitando muito, fechando as arestas desse conceito. Já a Magda, não, a Ângela. A Ângela fala que esse é um processo de inserção do indivíduo nos processos. Ou seja, um processo que nunca vai ter fim. Cada vez mais vai estar se aprimorando mais e mais nesse universo de leitura e escrita. Mas, num geral, a gente pode dizer que é isso. Usar a leitura e a escrita na sua prática em sociedade. Isso que é letramento. Então a gente já viu que falta esse consenso na contemplação, não tem um sentido único, nem descreve um fenômeno, simples e uniforme, porque esse universo de leitura e escrita é uma coisa muito ampla, é uma coisa que dá margem a muitas outras coisas, então não é uma coisa uniforme, não é uma coisa simples. Então por isso que nós tem essa certa dificuldade de contemplação também. E a força do letramento é tão grande que influencia até quem não sabe ler e escrever. E a gente viu nos nossos estudos também que mesmo sendo um processo, um termo novo, essa prática de letramento ela já era praticada por alguns professores antes desse conceito existir. Ou seja, então a prática era um pouco mais antiga por alguns professores, já era praticada por alguns, mesmo sem existir essa definição, esse conceito de letramento. E o letramento ele se fundamenta em 4 eixos básicos, que seriam a compreensão e valorização da cultura escrita, a apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura e produção de texto. O que chama a atenção nesses 2 primeiros eixos é o seguinte, que a gente vê que a compreensão e valorização da cultura escrita está antes da apropriação do sistema de escrita alfabética. Ou seja, então, para a pessoa ser um letrado pleno, digamos assim, ela tem que ter a compreensão e a valorização da escrita antes mesmo de saber escrever. Normalmente, o mais comum é que
A gente primeiro ensinava os meninos a ler e a escrever, ensinava o código alfabético para eles, para depois mostrar o valor que esse código teria na sua vida em sociedade. Agora não, eles saberem a importância, saber que decodificar e codificar as coisas através do nosso código alfabético é importante para a vida deles, é muito mais importante do que eles aprenderem o código em si. Então, primeiro nós temos no processo de alfabetização e letramento, e deve ser conjunto, que a gente vai falar mais à frente depois também. Alfabetização e letramento. No processo conjunto dos dois, nós temos que primeiro mostrar a valorização da cultura escrita, mostrar que o nosso universo, o nosso mundo, ele se faz de leitura e escrita, mostrar a importância para depois ensinar o código alfabético para que elas possam codificar e decodificar as palavras. E, consequência disso, seriam os processos de leitura e produção de texto, que o grupo do PCN já frisou bastante, eu acho que não é necessário falar muita coisa, né? Então, tá, a gente já definiu um pouquinho do letramento, sabe quais são os seus eixos básicos, mas e aí, como que surgiu esse conceito? Como que foi que ele apareceu aqui no Brasil? Eu falei lá que a primeira aparição do termo foi lá no livro da Mary Kaplan em 86. Então, para a gente começar a dar uma luz nessa coisa de como que apareceu esse novo conceito de letramento, porque, por exemplo, a alfabetização, analfabeto, essas palavras nós estamos mais familiarizados, não é verdade? Agora, letramento é um conceito novo, então como é que surgiu? Qual foi o contexto em que surgiu essa nova palavra? Aí temos duas citações, uma da Leda e outra da Magda aqui, que vai iluminar um pouquinho a nossa mente aqui. A Leda Verdiani diz o seguinte: consciência entre os linguistas e outros estudiosos de que havia alguma coisa além da alfabetização que era mais ampla e até determinante dessa. E a Magda fala que novas palavras são criadas quando emergem novos fatos, novas ideias, novas maneiras de compreender os fenômenos. Ou seja, então, a Leda, ela detecta que havia alguma coisa além da alfabetização, porque a alfabetização é simplesmente o processo de ensinar o indivíduo a ler e a escrever. Sabe ler e escrever, ele está alfabetizado. Agora, será que a pessoa que só sabe ler e escrever, está letrada, também é um indivíduo letrado também? Aí a Leda, ela detecta a importância de que não, que existe uma coisa além, que vai mais da alfabetização, que é além do simples processo de aprender a ler e escrever. E a Magda, ela nos fala de como que surgem essas novas palavras, novos conceitos, que quando vão surgindo novos fatos, novas coisas. Então, se tem essa necessidade de nomear uma coisa que vai além da alfabetização, que não tem o nome ainda, então surge a importância de se dar o nome a esse conceito, que nesse universo que vai aparecer o letramento. Portanto, faltava em nossa língua uma palavra que pudesse ser usada para designar esse processo de estar exposto aos usos sociais da escrita, sem, no entanto, saber ler e escrever. Nesse sentido, o letramento parece ser um caso em que a teoria se alimentou à prática. Ou seja, então a prática já existia, aquilo era evidente, isso que os indivíduos tinham esse processo a mais da alfabetização, que seria se apropriar da cultura escrita e fazer uso da leitura escrita na sua vida em sociedade. Então, com base nessa prática que já era constante, foi nesse contexto que surgiu a necessidade da palavra letramento. Então, ainda temos 3 perguntas para serem respondidas, para entender mais claramente esse contexto do letramento. Onde vamos buscar essa palavra? Qual o significado da palavra letramento e por que surgiu essa nova palavra? Então, primeira pergunta: onde vamos buscar essa nova palavra, letramento? Aí, a raiz da palavra é isso daí, ó, literacy, um termo em inglês que significa a condição de ser letrado. Só que, se a gente for olhar para a nossa língua portuguesa também, a gente vai ver que o verbo letrar, ele aparece num dicionário bem antigo, mas no sentido diferente que nós estamos usando aqui, de letrar, de se apropriar do letramento. O verbo letrar nesse dicionário mais antigo da língua portuguesa significava o soletrar. Então, o que nós entendemos hoje por soletrar seria o significado de letrar na língua portuguesa do passado. No inglês, não. O termo literacy significa a condição de ser letrado. E literacy, que tem a habilidade de ler e escrever, letrado. Então, esse termo em inglês
é aquilo o que designa a condição do Estado, da pessoa que sabe ler